Santos se interessa por Arboleda. E a renovação do Miguelito, como anda? Bom, após a abertura, vou te contar tudo isso. Fala, nação santista, como é que vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos, e aqui a gente fala do Santos todos os dias, e você não pode se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo, porque você ajuda o canal de forma gratuita. E se você tiver Instagram, seguir a página do canal, como está aqui, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, vamos falar de movimentação do mercado. Parece que esquentou um pouco a situação do Arboleda e também sobre Miguelito. Começando aqui sobre Miguelito, né? Depois de idas e vindas, parece que a renovação do Miguelito, segundo o Lucas Mussetti ontem, né, no seu canal, falou que começou a andar. Porém, ainda tem alguns entraves. Eu falar que aqui avançou, o que falta e tal, seria muito vazio, né? Então, o que falta realmente? O grande problema foi o Santos, ele estava muito próximo de renovar com o Miguelito até antes de Gustavo Henrique, Samuel e até do próprio Robinho Júnior e até do goleiro João Pedro. Porém, o que aconteceu no meio do caminho? Quando o Santos estava perto de renovar, o representante do Miguelito infelizmente ficou doente e adiou um pouco. E nesse meio tempo, teve a repescagem para a Copa do Mundo. E nessa repescagem para a Copa do Mundo, o Santos adotou uma estratégia, se caso a Bolívia fosse para a Copa, e iria adotar outra estratégia se não fosse. A Bolívia não foi, e isso incomodou um pouco o staff do Miguelito, que atrasou toda essa situação, entendeu? Então, isso incomodou um pouco o staff do Miguelito e travou as renovações. Agora, eu vou ser bem claro com vocês. O que está realmente, qual que é o maior entrave? Como o Santos pretende fazer um caixa essa próxima janela e o Miguelito corre um certo risco de assinar um pré-contrato agora no fim do ano, está todo mundo tomando a cautela na hora de renovar. Como corre risco de perder ele de graça e corre também o risco do Miguelito renovar e aparecer uma proposta sensacional para o Santos, ambos os lados têm cautela. Estão tentando chegar num valor salarial legal, uma boa valorização, até porque o Miguelito foi bem nos últimos jogos antes da pausa para a Copa, tá bom? E também aquela questão, qual o valor que vai vender o Miguelito? Qual valor é meu, qual valor é seu? A real, a principal discussão não é nem tanto o valor salarial, é um entrave ainda, mas um entrave que não parece ser difícil de resolver, mas qual será o valor da venda? Qual será a divisão dessa venda? É esse o grande problema, o grande X da questão que estão tentando resolver dia após dia, tá bom? Então, o grande problema é esse. Agora, se eu for te falar aqui para vocês, Zupo, você renovaria com o Miguelito? Sim, eu renovaria com o Miguelito. Eu não acho o Miguelito essa Coca-Cola toda como muitos acham, mas ele me surpreendeu essa temporada, melhorou muito o seu rendimento, né, tendo até uma certa sequência, e acho que ele pode ser útil dentro do elenco, não como um titular absoluto, mas acredito que ele, ali com uma certa minutagem, tendo sequência, acredito que ele pode ser importante ao decorrer da temporada. E outra, é um ativo no mercado, é um cara que você pode achar proposta, ele é um selecionável. Eu sei que a seleção da Bolívia é muito fraca, mas, querendo ou não, ele joga contra a Holanda, ele joga contra a Alemanha, vira e mexe joga contra a Argentina. Então, assim, tem grandes confrontos e ele sempre está em visibilidade, ele está em alta no mercado. Então, assim, se o Santos não renovar, vou até torcer para vender agora. Porque entre vender agora ganhando pouco e perder de graça, que venda ganhando pouco. Mas se renovar, eu acho que o Santos consegue uma boa proposta e eu acho que é interessante para todo mundo a renovação do Miguelito, tá bom? Então sou a favor, é um garoto que vem me surpreendendo nessa temporada, não gostava tanto assim dele, não acho craque, não acho, meu Deus, é o Pelé boliviano, mas é um garoto que vem me surpreendendo e, na minha opinião, merece essa renovação e merece continuar no time, tá bom? Agora vamos falar de Arboleda, tá? Bom, já trouxe isso aqui no canal há 3 dias atrás. Para quem me acompanha aqui, não é surpresa nenhuma. Mas quando o Globo Esporte fala, a gente sabe que explode por aí. Esquentou? Vamos lá. Santos demonstrou nos últimos dias interesse pelo zagueiro Arboleda do rival. As conversas entre os clubes, porém, ainda não evoluíram. O defensor está afastado e tem o futuro incerto. Na parte de baixo da tabela Brasileirão, o Santos busca reforços durante a Copa. Nesse momento, o técnico Cuca conta com Lucas Veríssimo, muito bom,
Luan Pérez vive um péssimo momento desde que voltou. Adonis Frias, nada confiável. E João Ananias, bom, mas é cru. Tá? Zé Ivaldo está fora dos planos. Zé Ivaldo, deixar uma informação aqui, né, para quem não assistiu alguns vídeos, porque se nem o Globo Esporte me dá crédito, imagina os outros. O Zé Ivaldo tem propostas, sondagens do Remo e do futebol asiático, principalmente do Japão. Mas o Zé Ivaldo também não descarta tentar dar a volta por cima aqui no Santos. Para mim, já se foi o tempo, tá? Arboleda treina separado desde o início do mês passado, depois de passar quase 30 dias no Equador sem justificativa. O clube, então, tem buscado interessados em contratar o zagueiro de 34 anos. A única proposta foi do Vitória da Bahia, mas não avançou. Rapaziada, vamos lá. Quando eu falo que esquentou, é porque, assim, começa com burburinho, e aí a diretoria vai vendo a questão da reação da torcida, se é positiva, se é mediana, se é razoável, se é negativa. Se não for muito negativa, começa a se espalhar, aumentar. Então, o que acontece? A história do Arboleda foi o seguinte, ele foi oferecido quando começou o imbróglio. Quando começou todo esse problema, tá? Ele foi oferecido ao Santos e o Santos assim falou, pô, não sei não quero. Só que agora, com dificuldade financeira, o Arboleda apareceu como uma oportunidade no mercado. E aí tem se debatido o nome dele dentro dos corredores da Vila Belmiro. E como eu tinha até feito vídeos para vocês falando sobre isso. Bom, a minha opinião sobre o Arboleda, tecnicamente, eu acho que ele seria o titular ao lado do Veríssimo. Tá? Eu acho ele ali meio que do nível do Luan Pérez, sendo muito honesto para vocês, tá? Tecnicamente falando. Do nível do Luan Pérez. Só que como o Luan vive uma má fase, eu acho que o Arboleda, respirando novos ares, eu acredito que ele pode ajudar o Santos e pode até ser uma boa peça aí, até como possível titular. Entretanto, eu acho uma contratação arriscada e difícil de acontecer. Primeiro, sobre o risco. Eu acho arriscado porque é um defensor que dá muito problema extra-campo. Inclusive, se ele aparecesse como jogador do Santos, usando a camisa de um rival, como ele fez no rival do Morumbi, para mim seria algo imperdoável. Né? Eu não sei como o rival do Morumbi perdoa. Eu sei que a diretoria deles disputam com a nossa para ver quem é a pior. Né? Tomara que esse ano eles levem a melhor na questão de ser o pior. Mas, assim, continuando sobre o Arboleda, acho bom zagueiro, porém, eu acho que não é a mesma coisa de anos atrás, mas dá muito problema extra-campo. Então, para mim, vai ser o fator do depende. Quanto vai pagar? Qual vai ser o valor mensal? Qual vai ser o valor que vai ser pago ao rival? Porque por mais que ele brigou com o rival não vai abrir o Arboleda de graça. O rival não vai fazer isso também. Gente, não vamos cair em conto de fada que o rival vai falar, o Arboleda, que lindo e bonito, ainda mais com um rival. Para, né, gente? Para com isso, né, gente? Enfim, eu acredito que nessa situação do Arboleda vai ser difícil porque tem envolvido questão de rivalidade das torcidas, cara. E aí o rival não vai fazer jogo fácil, mesmo o Arboleda querendo sair. Tá bom? Então tem aí a questão do risco e a questão do porquê eu acho difícil. Beleza? Bom, agora vamos só para o currículo do Arboleda, para não passar batido. Equatoriano, 34 anos, 1,89 m, valor de mercado hoje 400 mil euros, contrato até dezembro de 27, jogou no Equador lá pelo Olmedo, Grécia e LDU de Loja. Não é o mesmo LDU, tá, gente? Não é aquele LDU clássico, é o LDU de Loja, Universidade Católica e rival do Morumbi. 599 jogos, 46 gols e 7 assistências. E, por fim, os títulos. Apenas 3 títulos, né? E ficou muito tempo no rival. Uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, os dois em 23, e o Paulista, se eu não me engano, ali em 2020, 21, né? Naquela mudança de temporada durante a pandemia, né? Que foi um calendário bem louco. Tá bom? Então tá aí os títulos e o currículo do Arboleda. Bom, de verdade, na minha conclusão, eu acho uma contratação bem arriscada e tomar cuidado com os valores envolvidos, tá bom? Questão técnica, ok, é uma contratação ok, não é nada demais. Mas, enfim, amanhã provavelmente eu trago um scout aí de zagueiros, dando outras sugestões aí legais também para vocês assistirem, tá bom? A de goleiro já está no ar, vai aparecer aqui para vocês daqui a pouco. Assistam, deixem o like. Assim como também eu quero que vocês, se possível, deixar o like, se inscreve no canal e deixe a sua opinião do que você acha do Arboleda. Se você gosta ou não, e se não, quem você indicaria para contratar. É isso. O vídeo é esse aí, tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.